Pois bem, pessoal, vamos lá. Eu sou um grande entusiasta também do SPED, né? Eu escrevi o meu primeiro livro sobre o SPED, a obra Descomplicando o SPED. Meu primeiro curso online foi exatamente o curso de formação em SPED, porque eu tenho uma história com o SPED muito forte, né? Eh, eu estava na minha reta final de formação na faculdade, quando o SPED começou a ser discutido. Eu me formei, o SPED ainda não tinha sido implementado. Eu apostei muito em estudar o SPED, em estudar as mudanças que estavam sendo colocadas naquele momento dentro do cenário tributário. Apostei todas as minhas fichas nisso e colhi muitos frutos, tá? O SPED, ele até hoje é um instrumento carro-chefe nas nossas empresas aqui de consultoria, tanto contábil como jurídica, é o carro-chefe porque boa parte dos trabalhos que nós desenvolvemos partem das informações dos contribuintes que estão exatamente dentro dos SPEDs, tá? Então, tive a oportunidade de vivenciar várias fases do SPED, desde o iniciozinho da sua implementação até esse momento muito consolidado que o projeto tem. E quando a gente pensa sobre SPED Contábil e ECF, eu tive uma oportunidade ainda maior, né? Porque eu vi desde a concepção, ali no ano de 2007, 2008, quando o SPED Contábil estava começando a ser criado, ano calendário de 2008, enviado no exercício de 2009, a primeira transmissão, e para as empresas do lucro presumido, a ECF chegando, a ECD chegando, perdão, lá em 2014, junto também com transmissão de ECF por todas as empresas. Então, nós vimos uma evolução gradativa dessas duas escriturações contábeis, né, que nós vamos estudar, o SPED contábil e a escrituração contábil fiscal, acontecendo ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. E é importante destacar, eu sempre falo isso em sala de aula, eu ministro na pós-graduação do IPOG, além do módulo de reforma tributária, o módulo de escriturações contábeis digitais, né, que é SPED Contábil, ECF e auditoria digital. E sempre que eu estou em sala de aula, eu costumo falar para os alunos o seguinte: olha, nem tudo aquilo que o fisco nos apresenta como sendo a motivação é de verdade a real motivação. Então, por exemplo, o SPED contábil, ele é a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital. Então você pode pensar assim: o SPED contábil surgiu para substituir a escrituração em papel. Sim, mas o propósito por detrás disso era de evidenciar as novas normas contábeis advindas da convergência que houve lá por força da Lei 11.638 de 2007 a um padrão internacional de contabilidade, um padrão europeu de contabilidade. Então, naquele momento, nós tivemos essa transformação, essa convergência ao modelo internacional, a contabilidade evoluiu e o fisco, para poder acompanhar essa evolução contábil, criou, em parceria com o DRE, em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, o layout que se transformou no SPED contábil, que veio a ser a substituição da escrituração contábil em papel pelo seu equivalente digital. Pois bem, pessoal, então, vejam, enquanto foi vendido que a ideia era substituir a escrituração em papel pelo seu equivalente digital, havia uma motivação mais profunda, que era a de visualizar os impactos da convergência a uma norma internacional. Quando a ECF surgiu, algo semelhante aconteceu. Foi vendido que a ECF ela vinha simplesmente para substituir a DIPJ. No entanto, a ECF ela veio para substituir a DIPJ como uma consequência. O que ela veio, na verdade, foi com o objetivo de evidenciar se a Lei 12.973 de 2014 estava cumprindo o seu papel, que era de promover uma harmonia entre as normas contábeis e as normas tributárias. Mas isso é um assunto mais complexo, mais aprofundado, que nós teremos um momento específico para tratar sobre ele, tá? Pois bem,
O que é que eu preciso trazer para vocês em matéria de contextualização para a nossa live? Em matéria de contextualização, eu preciso reforçar aquilo que eu sempre bato na tecla. Eu sempre estou aqui na internet para falar com tributaristas. E o tributarista ele evoluiu, ele está saindo cada vez mais do operacional, está se tornando cada vez mais técnico e estratégico. Então é por isso que é importante que vocês detenham conhecimento técnico sobre SPED contábil e ECF. Às vezes eu tenho alguns alunos advogados que querem dizer para mim o seguinte: ah, professor, mas SPED é coisa de contador. Pessoal, como é que você vai ser um tributarista se você não entende de tributo? A relação jurídico-tributária que surge a partir do fato gerador faz surgir também a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Então, o SPED, como sendo uma obrigação instrumental, que é o dever acessório do contribuinte, o dever de fazer, também deve ser objeto de estudo do tributarista. E o tributarista ele entende sobre obrigações tributárias principais, obrigações tributárias acessórias, com quais objetivos? Com os objetivos de diminuir a carga tributária da empresa e o de mitigar riscos fiscais. E aí, dentro desse contexto, a auditoria digital dos SPEDs surge como algo muito forte, né, muito poderoso, nesse sentido de diminuir riscos. Mas para que eu possa ter êxito enquanto tributarista, eu preciso dominar basicamente 3 ferramentas. Eu preciso dominar a contabilidade, eu preciso ter domínio sobre legislação tributária e eu preciso ter domínio sobre ferramentas tecnológicas, tecnologia. E dentro até do âmbito da tecnologia, nós temos o SPED, né? O SPED como esse instrumento da administração tributária que, junto aos softwares que as empresas utilizam, são ferramentas de gestão. E é aqui, pessoal, que surge uma premissa base sobre a necessidade do estudo do SPED contábil. Você estuda SPED contábil porque você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de tecnologia, aqui contemplando também o SPED, e você precisa entender de legislação tributária. O SPED contábil, ele é o único SPED que anda em uma linha muito tênue, porque ora ele é uma obrigação tributária de natureza acessória, ora ele é uma obrigação de natureza societária. Então, o SPED contábil é a escrituração contábil comercial que está prevista no Código Civil. Então, quando eu faço a transmissão do meu SPED contábil, eu estou cumprindo com a determinação da legislação societária da manutenção da escrituração contábil nos moldes da legislação comercial. Mas eu também estou cumprindo com a legislação tributária que estabelece a obrigatoriedade da transmissão do SPED contábil para algumas empresas. Então é por isso que o SPED contábil, em alguns momentos, ele é uma obrigação tributária de natureza acessória. E é importante destacar isso que eu estou falando para vocês, pessoal, porque o SPED contábil é o único SPED que se submete a essa situação. Ele é o único SPED que é híbrido. Todos os outros SPEDs, eles são obrigações tributárias de natureza acessória. O SPED contábil é o único que caminha por esses dois, trilha esses dois caminhos, tá? E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. That's